Oi, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu tô muito bem. Foi um dia muito intenso e incrível. Eu quero compartilhar com vocês. Apesar de não ter sido um dia fácil, foi um dia incrível. Eu acho que eu vivi um processo de cura interior. E eu tenho vivido, na verdade. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho. Meu dia começou na missa. E aí a missa foi aquele evangelho de amai-vos uns aos outros, sabe? E uma coisa me chamou muito a atenção nesse evangelho. Falava assim, ó: dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. E isso me chama muita atenção, porque na minha vida eu tenho muito um processo mental assim de desamparo. Eu sempre acho que eu tô sozinha, sempre acho que eu não vou conseguir sozinha e sempre sinto que as coisas estão sendo tiradas de mim, né? E eu sempre falo: Deus, por que isso acontece, né? E hoje, quando eu ouvi isso, eu entendi que na verdade eu precisava ser lapidada no amor, né? Que Deus me pedia assim: se alguém te tirar o que é teu, entrega, sabe? Porque eu não conseguia confiar que Deus ele ia fazer o que era melhor pra mim, sabe? Eu não conseguia confiar que Deus que as coisas humanas elas não chegavam aos pés das coisas de Deus, das coisas espirituais, que tudo acontecia por permissão de Deus, sabe? Eu por muito tempo fui essa pessoa mimada e eu não me julgo assim. Eu falo mimada, mas eu falo meio que assim, com leveza, sabe? Não é me julgando, porque eu tenho porquês, eu tenho uma história que construiu esse jeito de eu pensar, né? Que construiu esse jeito de eu ser. E Deus foi me falando durante todo o dia, vocês viram como foi um dia de cura interior mesmo, que Ele queria lapidar o meu jeito de amar através dos relacionamentos. Começou meio que ontem, assim, que eu tive experiências com pessoas, sabe? Eu tenho vivido muito isso, assim. Quando você tá aberto pra se relacionar com os outros, você se relaciona e conhece pessoas e conhece a história das pessoas e do nada você tá falando com uma pessoa que você fala: mano, como assim tô falando com essa pessoa? Essa pessoa tá falando comigo, que loucura, o que tá acontecendo aqui? O que Deus tá fazendo, né? E Deus vai quebrando muros e Deus vai quebrando muros. E desde ontem ele tá muito trabalhando essa questão dos relacionamentos comigo, de quebrar os meus muros, né? De me fazer voltar a me relacionar. E aí eu tive uma conversa com uma amiga do Jovens Sarados. E ela me disse uma coisa que foi um divisor de águas, assim, na minha vida. E é uma coisa óbvia. Que, assim, nada pode impedir a gente de parar de amar alguém, sabe? Porque o que é o amor verdadeiro? É o amor de decisão. Quando a gente faz alguma coisa errada, Deus não vai e fala: ah, você fez uma coisa errada, então eu não te amo mais, né? Não, a gente vai lá e mesmo quando a gente não pede perdão, Deus continua amando a gente, né? E essa minha amiga me dizia que a gente precisa ter esse processo. E eu percebi que eu queria sempre que as pessoas se moldassem ao que a Ana Beatriz precisava, ao desejo da Ana Beatriz de ser amada, às carências da Ana Beatriz, porque a Ana Beatriz, eu sou muito ferida, né, na parte afetiva. E eu precisava suprir isso, e eu não supria em Deus, muitas vezes. E aí eu precisava, né, eu criava essa idealização de uma pessoa perfeita. E aí essa minha amiga foi me falando assim que amar alguém é óbvio isso, mas eu não tinha entendido. Amar alguém é você conhecer as coisas que te machucam, que aquela pessoa faz que te machuca,
Mas mesmo assim, você decidir amar ela, decidir entender, decidir conversar, olha, eu não entendo, isso me machuca, mas eu te amo, isso não muda. E eu percebia que, por eu ter essa sensação de que eu modelava as pessoas nas coisas boas que elas faziam pra mim, porque quando uma pessoa me magoava, eu já falava assim, essa não serve. E eu ia colocando em caixinhas, tipo assim, essa pessoa eu posso falar sobre isso, essa pessoa é boa nisso, essa pessoa é boa naquilo, e era tudo fragmentado desse jeito, as minhas amizades. Mas eu não conseguia olhar pra uma pessoa e ver que ela podia me magoar de jeitos muito densos e mesmo assim me decidia amar ela, sabe? E Deus me dizia assim, me entrega, sabe? Me entrega porque eu tinha medo o quê? De me machucar, como já aconteceu antes, e de eu não sobreviver. E aí ele me dizia assim, é por isso que eu te ensino a se relacionar. É por isso que você tem que ter um relacionamento de amor comigo primeiro. Porque tudo acontece debaixo da graça de Deus. Então, quando você tem essa graça de Deus, ele te ensina a suportar. Tô lembrando do Pequeno Príncipe. Ele te ensina a suportar as duas borboletas assim e larvas para ver a flor crescer, sabe? E, foi muito louco, assim, porque eu fui tocando nessa verdade. Eu tô voltando a me relacionar, acho que eu já falei isso pra vocês, com as pessoas. E porque, o que aconteceu comigo? Eu tive um momento, 5 anos atrás da minha vida, que eu tive muitas decepções e eu não conseguia lidar com a frustração, né? Dessa imperfeição, dessa projeção que eu colocava no outro. E aí eu falei assim, bom, já que tudo deu errado, eu não vou mais me relacionar, fiz esse voto íntimo, eu não vou mais me abrir pra ninguém. Mas eu vou corresponder, vou fazer tudo certo, tudo que as pessoas quiserem, sabe? Tipo, não tudo que elas quiserem, mas assim, eu vou ser a melhor pessoa do mundo, mas eu vou ser inalcançável, sabe? Inconscientemente eu falei isso. Por quê? Porque eu entendi com as experiências que eu tive que me relacionar me trazia dor. Então eu não queria mais sentir dor. Então a estratégia que eu tive foi não me relacionar. Mas eu não conseguia entender que a dor, não me relacionar tirava a dor, mas também tirava as coisas lindas. Então eu esqueci, eu passei 5 anos da minha vida dentro de um casulo. Porque eu não me relacionava. Eu não sentia nada. Então, e quando eu comecei a perceber isso, assim, porque foram anos duros. Nos 2 primeiros anos de faculdade, eu tive várias crises existenciais ideológicas, né? No terceiro ano, foi o ápice da minha revolta com Deus, assim, de todas as coisas que eu sentia. E aí, eu tava anestesiada. E aí, no terceiro ano da minha faculdade, assim, no ápice, a minha avó faleceu. E aí, eu não senti nada. Absolutamente nada. E quando ela faleceu, eu ficava me perguntando por que eu não tô sentindo nada, né? E aí eu falava, não, eu tô sendo forte pra minha família, mas não era só isso, sabe? Não era. Tinha algo errado. A Ana Beatriz estava errada. Sabe no Pequeno Príncipe, quando ele começa bem assim o livro, né? Tipo, o meu avião deu. Eu tava sobrevoando um deserto, aí ele deu pane e caiu. A Ana Beatriz deu pane. A Ana Beatriz quebrou no ar, assim. E, aí, nesse tempo, desde que minha avó faleceu, o meu avô, ele ficou meio deprimido, não sei o quê. E eu comecei aos pouquinhos, assim, e sem perceber, eu vejo como Deus é maravilhoso, assim, como ele, nossa, ele age, me ergueu, assim. Eu fiquei incomodada porque eu não me relacionava com meu avô, pelos sentimentos que eu não tive pela minha avó, né? E é engraçado, porque assim, eu não tive, mas eu tinha, e eu tenho até hoje, assim. Eu falo que o meu luto é picado. Hoje mesmo eu sentei ali e chorei loucamente, loucamente. E é um choro de dor, assim, e de cura. Por todas essas coisas que eu vivi, sabe? Por todas essas coisas que eu vivi durante esse tempo e que eu não processava. E aí Deus foi me dando a graça de
sem perceber, eu me incomodar com isso, inconscientemente, assim, e falar, por que meu avô tá deprimido, o que eu posso fazer sobre? Aí a gente descobriu que ele gostava de violão, aí eu fui atrás, comprei um violão pra ele, aí ele começou a fazer aula, a gente começou a ter assunto, e eu comecei a estabelecer um relacionamento de amor com meu avô. Só que, de repente, meu avô... Ele fuma muito, né, e ele tá passando por uns problemas. E o meu avô, a gente percebeu que ele tava meio mal e a gente acha, assim, especulou sobre a possibilidade dele estar doente, né? E ele foi fazer os exames, a gente não sabe se é verdade, mas isso abalou as minhas estruturas, me tirou o meu chão, sabe? Porque eu senti uma dor que eu não sentia há muito tempo. Meu Deus, esse vídeo, eu não queria que ele fosse extremamente pessoal, mas eu vou gravar ele sim, porque eu acho ele necessário. Pra mostrar que nós somos pessoas, nós somos seres humanos, né? Eu não sou Ana Beatriz que prega, eu sou Ana Beatriz ser humana que me relaciona com Jesus e ele me dá coisas e eu dou essas coisas pra vocês, partilhando. Como vocês devem ter histórias maravilhosas pra partilhar comigo, né? Então, não tô nem aí se esse vídeo for muito pessoal. É um prazer, na verdade, fazer esse vídeo. E aí eu senti uma dor, assim, não aconteceu nada, sabe? Mas, de repente, eu vi a possibilidade do meu avô falecer. E aí eu entendi que ele ia falecer em algum momento, sabe? E aí eu pensei, cara, eu não quero que meu avô morra, não quero. E aí um amigo um pai de uma amiga minha faleceu também, e ele também fumava. E isso me abalou demais, assim. E aí eu comecei a falar pra Deus, Deus, eu não quero me perder na minha dor de novo. E aí eu comecei a experimentar de novo todas as coisas que eu experimentei em 2014. Com todas as situações que eu vivi. E eu falei, Deus, mas eu não caminhei até aqui pra viver isso de novo, né? E eu comecei a experimentar o que eu tinha medo de viver. Porque o que eu tinha medo e eu tinha procrastinado todo esse tempo em viver. E aí Deus foi muito concreto. Que ele foi colocando pessoas, ele tem colocado pessoas, assim, na minha vida, que nem eu tava falando pra vocês. E eu fui entendendo o que ele queria dizer. Eu fui entendendo que ele me queria livre disso. Que ele queria me mostrar que a dor, ela é um processo. E ela é necessária pro amor. Dá tudo. Dá quem te pedir. Se alguém tirar o que é teu, se o meu relacionamento com meu avô for tirado de mim, não peça de volta, sabe? Não, porque amor é algo livre, é algo que você se relaciona. A relação, ela é o que deixa a gente vivo, o que dá sentido pra vida, né? E a gente não pode pôr na caixinha, a gente não pode ficar preso nos nossos medos. E aí Deus foi confortando, né? E aí Deus, assim, tem me colocado em situações loucas, assim, afetivamente falando. Não, minha vida afetiva, eu era aquelas meninas desesperadas. Eu sou ainda um pouco. Mas assim, eu queria depois, né, porque 2014 aconteceu várias coisas, e uma dessas coisas foi que eu tinha um namoradinho e aí a gente terminou. E isso me destruiu, assim, sabe? E aí eu queria muito uma pessoa e não sei o quê. Mas, assim, eu tava fechada pra me relacionar, mas eu queria muito uma pessoa. E aí Deus tem me dado oportunidade de conhecer pessoas, sabe? Esse ano, de me abrir com pessoas que eu admirava, que eu tinha crush, sabe? E esse ano eu tive... A última vez que eu me apaixonei de verdade, assim, que eu posso falar que eu me entreguei, que eu fiquei, assim, muito apaixonada por alguém, foi em 2015. Depois desse meu namoro, né, que eu fiquei muito dentro. E foi uma experiência boa, mas também não aconteceu muita coisa, né?
Então, tipo, fazia 3, 4 anos que eu não me apaixonava. Não que eu não me apaixonava, não que eu não sentisse coisas pelos meninos, mas que eu não ia lá e me relacionava com a pessoa. Que eu não ia lá e falava, mano, eu, eu passei esse tempo me relacionando comigo, sabe? Tipo, não olhando o outro, não deixando ele participar, né? E eu vejo que eu fazia isso com Jesus, sabe? Que eu falava, vai, quando Jesus começava a falar comigo, eu tipo, falava, ah, não, Jesus, então é isso, né? E aí tomava tudo pra mim e fazia tudo sozinha, né? E aí Deus foi colocando pessoas, assim, no meu dia. Aí eu sofri, não que eu sofri, aí eu me apaixonei por esse menino e aí a gente tava desenvolvendo, a gente tá construindo uma coisa junto. Mas ele também tem muitas feridas, eu também tenho muitas feridas. E, e assim, não sei se é ele. E não importa também, sabe? Eu falo, Deus, se não for. Eu não tenho medo de entregar hoje, sabe? Mas eu sei que a gente tá. Eu tô me trazendo muito pra fora por conta dele. E ele tá me trazendo. Eu acho que eu tô trazendo ele muito pra fora também. Só que aí aconteceu situações por conta das nossas feridas que eu também senti. Fiz um movimento de sentimento de dor, né? E aí eu falava, nossa Deus, mas de novo isso. E aí Deus foi me dando, ele me deu uma amiga ontem do Jovens Sarados para falar sobre o amor comigo. Aí ele me deu uma amiga da faculdade hoje, que assim, a gente convive há 4 anos, mas a gente nunca tinha sido honesta uma com a outra, sabe? Aí a gente sentou assim e ficou o maior silêncio. Falei, nossa, devo estar incomodando. Ficou aquele climão, sabe? E aí depois passou uns 2 minutos, aí ela falou assim, ah, eu vou te contar uma coisa. E começou a falar um monte de coisa que fazia muito sentido pra mim, sabe? E que ela falou assim, que a gente precisava ser honesta com as coisas que sentia e não ficar erguendo muros, erguendo defesa, sabe? E aí foi muito engraçado, porque depois que ela me disse isso, eu gravei um áudio de 20 minutos falando tudo que eu precisava falar pra esse menino sobre relacionamentos. Mas na verdade foi um processo de cura interior, porque na verdade era pra mim esse vídeo, né? Tipo, esse áudio. Eu nem cheguei a mandar pra ele, inclusive. E aí depois ficou tudo bem. Mas assim, Deus usou essa situação pra me mostrar como a dor, ela liberta, como a dor vivida dentro do amor, ela lapida o amor, a dor lapida o amor, sabe? E aí eu fui provando do amor de Deus, assim, o tempo todo, o dia todo. Cura interior atrás de cura interior. Depois eu fui pra minha avó e ela também começou a falar comigo, tipo, expor assim, que ela tava. Esse ano eu comecei a visitar minha avó, no passado eu só visitava meu avô. E ela começou a expor assim pra mim, Bia, eu tô muito feliz que você tá aqui, porque eu sentia. Ela disse assim que se sentia menos que a minha outra avó, que ela não tinha um lugar na minha vida, sabe? Que por ela ser minha avó paterna, que ela não conseguia enxergar isso, sabe? E que ela sentia muito, que ela sentia que ela não foi presente, que ela não cuidou de mim. E quando era criança, ela falava que ela queria muito ter cuidado, sabe? E ela achava que eu não gostava dela. E quando era criança, eu achava que ela não gostava de mim. Então é muito louco isso, sabe? Muito louco como a gente vai criando uns muros que não fazem o menor sentido por falhas de comunicação e a gente vai acreditando nessas coisas e vai se afastando uns dos outros e vai parando de se relacionar com Deus por nada, sabe? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí eu vivi também. Aí depois que eu passei por todo o negócio com o menino que eu tô afim, né? Aí tudo, tipo, foi um drama, assim, eu me sentia. Veio muito sentimento de dor, mas depois ficou tudo bem, sabe? E eu falei, nossa, que incrível isso. E. E também, engraçado. Aí eu cheguei em casa e eu sentei no meu carro, que eu tenho muito esse costume de ficar ouvindo música. E eu tava ouvindo uma música do Jovens Sarados que chama. Ah, eu não vou lembrar agora. Seduziste-me. E ela fala daquela palavra, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? E aí eu comecei a sentir
um amor por Jesus, sabe? Eu falei, Jesus, me preenche, quebra minhas barreiras, cara. Quebra minhas barreiras, me ensina a me relacionar com as pessoas, me ensina, ultrapassa, deixa eu provar do seu sobrenatural, sabe? E aí eu chorava, gente, mas eu chorava profundamente. Acho que eu nunca chorei de um jeito tão louco como eu chorei hoje. Eu chorava. E aí eu via Jesus na cruz, assim, mano, foi uma experiência surreal, assim, sabe? Eu via Jesus na cruz e eu falava, Jesus, me une a você, assim. E aí eu sentia todas as minhas dores, assim, vindo. Foi cura interior, assim, puríssima. E, e aí eu queria partilhar rapidamente, porque já deu 20 minutos, sobre o meu estudo bíblico, né? Que depois disso eu fiz o meu estudo bíblico. Hoje eu só fiquei vivendo os relacionamentos. E aí ele falou assim, era sobre autoconhecimento. Prove a si mesmo durante a vida. Eu vou ler para vocês. Entendo de duas formas. Provar de provação. Eu entendo que a provação nada mais é do que o lapidar de Deus em mim. E o amor, ele é provado, né, tipo, através da dor. A dor é o fogo do amor, como se o amor fosse uma pedra que precisa ser lapidada pelo fogo. O amor em nós, né? E o fogo fosse a dor. E Jesus na cruz prova isso, né? Que ele amou tanto, que ele não hesitou, assim, sabe? Eu já falei isso também, eu tenho uma revolta, eu tinha uma revolta, hoje eu não tenho mais, assim, eu acho que tá passando. Mas eu tinha uma revolta, Jesus, porque você não reagiu por amor, sabe? Porque ele precisava, a gente precisava dessa prova, sabe? Esse menino que eu gosto, ele tem muitas feridas, ele fala assim que o amor precisa se provar pra ele, né? E eu sinto que a gente falava isso pra Jesus, mesmo a gente não merecendo, sabe? E Jesus fala, eu provo. Eu provei na cruz. E como isso me toca hoje, sabe? E aí, o segundo sentido, provar de experimentar. Deus me provoca a me relacionar em profundidade com Ele, porque Ele quer que eu sinta o gosto de quem é Ana Beatriz em essência aos olhos dele. Tem uma santa, acho que é Santa Clara de Assis, que ela fala, eu sou o que Deus pensa de mim. E Deus me provocava, ele falava, quem você é, Ana? Quem é a atriz? Quem é a Bia? Quem é a Ana B? Quem você é hoje, sabe? Me olha com... se olha com os meus olhos, né? Pra você entender quem você é. E aí eu entendi também, né? Continua assim a palavra. Vejo o que é prejudicial e não o conceda a si próprio, né? E aí Deus me falava que eu precisava conhecer os meus limites para saber onde eu podia ir no meu amor. Porque para você amar alguém, você tem que estar em plena indignidade, né? Porque eu costumava me anular muito nos meus relacionamentos por um medo de não aprovação, assim. Então Deus fala, não, um relacionamento é composto de duas pessoas que ocupam dois espaços, que dividem o mesmo espaço e que se constroem. Então as duas têm que ocupar esse espaço e têm que existir. E eu não existia. E porque eu tinha medo das outras pessoas não me acolherem, não me aceitarem. Mas e daí se elas não me aceitarem, sabe? E daí? Tem outras pessoas que vão me aceitar, inclusive o Deus segue assim, ó. Nem tudo convém a todos, nem todos gostam de tudo. Aí eu escrevi, eu não vou agradar a todos, nem a pau. E nem todos vão gostar de mim. Tudo bem. Deus sabe quem coloca e quem tira da minha vida. E eu aceito, eu confio, eu entrego e eu deixo ir. Quem Deus me traga, que Deus me traga quem eu consiga alcançar. Então, eu aprendi hoje, através dos meus relacionamentos, que eu preciso deixar ir, sabe? E aí Deus segue, assim. Eu preciso deixar viver os meus processos, abraçar a minha dor e passar por elas. Eu estou vivendo hoje o sobrenatural na minha vida, porque eu nunca tinha passado de fase, eu tinha parado na minha dor, né? E aí ele continua, não seja insaciável de prazeres, nem se
precipite sobre os pratos de comida, porque o abuso da comida provoca doenças e a gula produz cólicas. Muitos morreram por causa da gula, e quem sabe se se controlar vive por muito tempo. E aí Deus ministrava o banquete de novo comigo, né? Eu tenho essa dificuldade de deixar as coisas, né? Tipo, eu ainda participo do colégio que eu estudei, eu carrego os meus amigos, não que isso seja ruim, mas assim, todo lugar que eu vou, eu carrego. Tipo, eu não consigo passar e falar, nossa, sinto falta daquela época, eu ainda vivo as coisas da minha época. E só que isso me deixa sobrecarregada, sabe? E e aí Deus disse assim pra mim, ó: Deus me dá de comer na medida que eu preciso, que eu sinto fome. Parece que eu sou aquela pessoa que eu me lembrei de um episódio do Avatar, da Lenda de Aang. Parece que eu sou aquela pessoa que guarda comida, sabe? Que acha que vai faltar por falta de confiança, que Deus vai dar de comer pra mim. Então, tipo assim, eu fico firme, eu não solto. Eu não solto pra que as coisas fluam de acordo com o que Deus quer. Por exemplo, eu quero muito um emprego específico ano que vem. Tem um lugar que eu quero trabalhar. E tem, tipo, 2 vagas pra eu entrar. E aí eu ficava assim, não, Deus, mas eu tenho que entrar, eu tenho que entrar. E aí, tipo, eu pensei, de repente, mano, mas e se não for pra minha felicidade? Se for pra minha felicidade, eu, junto com as minhas capacidades, junto com Deus, vou entrar, sabe? Deus vai propiciar isso, Deus vai cuidar. Eu tô fazendo a minha parte, Ele vai fazer a dele. Então, por que, sabe? Por que eu tenho tanto medo de deixar ir? Aí eu continuo assim, né? Preciso parar de carregar tudo comigo. Preciso sentir saudade. Quem é guloso morre, porque a sobrecarga de comida não sacia. O excesso mata. E tudo isso vem dos meus medos. E é isso, gente. Queria partilhar isso com vocês hoje. Que eu tô vivendo esse processo de cura. E que hoje foi um dia, tá sendo um dia muito louco. Deus tá revirando tudo. Tudo, tudo, tudo. E como eu sou feliz por Ele fazer isso. Na conversa de ontem com a minha amiga do Jovens Sarados, eu pensava assim, quanto tempo eu perdi em dilemas pequenos, em coisas pequenas. Porque eu enxergava ali o quanto Deus me queria no Jovens Sarados, o quanto eu tava loucona, sabe? Que eu tava fechada pras coisas. Quantas coisas que eu colocava no centro da minha dor eram coisas mínimas, assim, sabe? E é isso, que a gente possa voar e através dos relacionamentos, ultrapassar com Deus as limitações que a gente impõe, os muros, deixar Deus derrubar os muros do nosso coração. Tem uma música do Rebelde que fala, não construa muros em seu coração, né? O que você faça sempre, faça por amor. Põe as asas contra o vento e não deixe de crer. E não fique com seu nome escrito na parede, né? Que é tipo assim, ficar preso a algumas coisas, né? Tipo, ficar limitado. E aí é isso, assim, eu quero encerrar para que tomara que o que eu partilhei com vocês sirva, assim, de ajude vocês, assim, nos processos de vocês. Porque esse é o meu processo, né? Mas o que Deus quer fazer com você? O que você precisa caçar dentro de você, sabe? Quais são os muros que você tá construindo no seu coração, que estão te impedindo de viver essa vida maravilhosa, que é uma vida de relacionamento com as pessoas e uma vida de relacionamento com Deus, sabe? Que hoje, mano, hoje na missa eu ficava contemplando, assim, quanto eu amava Deus, sabe? Tipo, que eu... Mano, eu não tenho palavras o quanto eu não quero outra vida. Eu só quero essa, sabe? Enfim, espero que Jesus abençoe o dia de vocês e salve Maria. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo.